Graça e paz, querido irmão, graça e paz, querida irmã. Hoje é dia 31 de outubro, estamos chegando aqui para mais um Pequenos Textos, Grandes Verdades. E o de hoje é especial, em comemoração aos 506 anos da Reforma Protestante. Gostaria de tratar com vocês 3 pilares importantes para a gente entender a Reforma. O primeiro pilar é a respeito da autoridade. Os reformadores trouxeram a autoridade de volta para a Bíblia. A igreja, ela acreditava e colocava a doutrina da própria igreja tendo o mesmo peso, um peso superior às escrituras. Os reformadores, eles trazem de volta ao texto bíblico, ao texto sagrado, e é inclusive uma das solas, a sola escritura. A gente vê Paulo, o apóstolo Paulo, escrevendo em 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16 e 17, o seguinte: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. O segundo pilar que a gente vê também na Reforma, que eu gostaria de trazer para vocês, o próprio apóstolo Paulo ele vai tratar muito disso, ele vai falar muito a esse respeito, que é o pilar da salvação, que é a justificação pela fé em Cristo Jesus, que não há outra forma de ser salvo a não ser pela justificação pela fé em Cristo Jesus, que é o sola fide. Paulo, em Gálatas 2, versos 15 e 16, ele vai dizer o seguinte: nós, judeus por natureza e não pecadores dentre os gentios, sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Jesus Cristo, também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei. Pois por obras da lei ninguém será justificado. Ou seja, não adianta ser bonzinho, ajudar alguém aqui e ali achando que está comprando um tijolo no céu. Nós fazemos boas obras porque nós entendemos que nós fomos alcançados pela graça e salvos por Cristo Jesus. As obras são uma demonstração visível disso, não o contrário. E o terceiro pilar para entender a Reforma Protestante que eu gostaria de trazer para vocês é a respeito da crise espiritual. Aquela época os reformadores estavam em crise com a igreja e com o clero, né, os importantes sacerdotes da igreja e tudo mais, os clérigos, eles se consideravam mais importantes que os demais. Porém, os reformadores trouxeram isso para o Novo Testamento, para a Bíblia. Eles recorreram ali ao que está escrito em 1 Pedro 2,9. 1 Pedro 2,9 diz o seguinte: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daqueles que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. No Novo Testamento a gente vê, digamos assim, uma nova fase. Jesus Cristo, ele vem e ele é o sumo sacerdote, ou seja, rompendo com o que a igreja falava naquela época. E o segundo ponto, que é o que está escrito no livro de 1 Pedro, a gente vê que todos os crentes participam desse sacerdócio, ou seja, o sacerdócio universal de todos os crentes. É isso então, meu irmão. Eu espero que vocês tenham gostado desses 3 pilares, da autoridade, a sola escritura, da salvação, a sola fide, da crise espiritual, o sacerdócio universal dos crentes. Amanhã, o Pequenos Textos, Grandes Verdades, volta com a Renata. Fiquem na paz e até mais.